Ei, gente, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã, mais um conteúdo exclusivo para você, que vai motivá-lo ao conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É sempre bom estarmos juntos e caminharmos seguros nessa estrada chamada Palavra de Deus. Para mim é sempre uma grande honra, né, poder todas as manhãs e todas as noites estar em conexão com você, né? Presentes, juntos, conectados para um propósito tão sublime, que é o crescimento que vem por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, abraços especialíssimos para você que me acompanha todos os dias e que não perde uma live, que já está aí conectado comigo e que não vai perder a chance de colocar o dedo sobre o coração aí, ó, e curtir o nosso conteúdo exclusivo, a nossa transmissão. E também, não esquece de enviar por meio dos aviõezinhos aí para todo mundo que você conhece, para que todo mundo possa participar conosco nessa manhã gloriosa, dando sequência, né, ao nosso estudo. E esses dias nós estamos falando sobre arrependimento, que é uma das doutrinas básicas de Cristo. De fato, é a base da mensagem do Evangelho, arrependimento de obras mortas. Então, sejam bem-vindos. Abraço especial aí para você, Kelly Lana, um grande abraço. Para Lucas Alves, um grande abraço para você. Paula Ricardinho, Tereza, um grande abraço para você, Tereza, também. Seja bem-vinda. Sempre bom estarmos juntos. Kênia, um grande abraço para você. Kênia Mara, um grande abraço. Patiele Nunes, um grande abraço para você também. Gleison Moura, seja bem-vindo, Gleison. Estamos juntos, conectados mais uma vez. Kelly Lana, já falei, um grande abraço. A Jo Pena Maria, um grande abraço para você. Andresa Guimarães, Cris Vieira, um grande abraço para você. Aline Diniz, um abraço para você, Aline, sempre bom estarmos juntos. Cíntia Lopes, Christopher, um grande abraço para você também. Bárbara, que já entrou, já está conectada também, seja bem-vinda, Bárbara. Vamos construir, né, mais uma vez um conteúdo exclusivo. E minha amiga Fernanda Bossi, Nanda, um grande abraço para você. O que é que houve com você? Eu vi os seus stories, vi que você estava no hospital, Nanda. Temos orado por você, viu? A minha expectativa é que você melhore e possa desfrutar de saúde plena em Deus, né? Em todo o tempo. Janaíne Queiroz, um grande abraço, Jana, para você também. Ariane Natália, filha querida, um grande abraço, seja bem-vinda. Gente, vamos compartilhar, vamos colocar o dedinho no coração aí, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Vamos fazer isso agora. Scarlett Silva, seja bem-vinda. Ah, Nanda tá de Covid, meu Deus. Mas vai ficar boa, viu, Nanda? Rapidinho. Fica firme aí, nós vamos orar e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Fica firme, minha filha, e a gente vai vencer juntos, né? Mas essa batalha aí. Carol Gomes, um grande abraço para você. Quem mais tá aí? A Miranda, um grande abraço para você também. Vão chegando e vão compartilhando, gente. Vai chegando e vai colocando o dedo aí e convidando pessoas a participarem. Gente, eu não sei como é que tá na sua terra, na sua cidade, no seu bairro, mas aqui em Nova Lima tá um frio de lascar o cano. Rapaz, o negócio tá pegando. Essa noite nós tivemos aqui nada mais, nada menos de que 10 graus. 10 graus. Agora pela manhã, 10 horas da manhã, a gente ainda estava 13 graus aqui. 13 graus. Hoje, às 10 horas da manhã, 13 graus em Nova Lima. Frio para encardir, meu amado. O negócio pegou com força nessa noite, irmãos. Hoje foi complicado, viu? Frio demais, mas muito frio. Muito frio mesmo. E eu não sei como é que tá aí na sua casa, né? Aqui também tá gelado, disse a Gisele Braga. Não diferente aqui, disse o Ramon também. Friozinho, bom, a Carol disse. Sazedo tá frio. Miriam Vidal. Bárbara, frio de 12 graus. Kátia Santos, um grande abraço para você. Graça e paz, Daniela Guimarães. Seja bem-vinda. A gente já chegou aí a um número expressivo de pessoas e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo exclusivo. Gente, na semana passada a gente começou a mergulhar nesse assunto tão importante. Nós estamos falando, irmãos, sobre as doutrinas básicas de Cristo, no sentido de estudar, de esmiuçar, de buscar informações precisas, de quebrar a religião e trazer conceitos bíblicos que vão nos ajudar a correr a nossa carreira com mais leveza, né? Deus nos deu ferramentas extraordinárias para que vençamos o mundo e que não passemos mais por nenhum tipo de perrengue, né?
graças a Deus por Jesus Cristo, e nós precisamos usufruir disso. Ó, você está vendo aqui ao fundo da minha lareira, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, esses dias a gente tem queimado lenha com força aqui em casa por causa do friozinho, né? Muito frio. Enfim, gente. Então, nós vimos o poder da palavra, né? Como a influência, né, da palavra ela vai nos conduzindo, né, gradativamente ao crescimento. E na última mensagem, de fato, na última live que nós fizemos nos últimos dias, nós falamos que a base da mensagem do Evangelho é o arrependimento. Arrependimento é a base da mensagem de Cristo, né? Quando Cristo veio na terra, a sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, pois está próximo, é chegado o reino de Deus. E arrependimento significa uma mudança de mentalidade, né? Jesus Cristo disse: mudem a forma de pensar, mude a mentalidade de vocês, porque o reino de Deus está próximo. É bem interessante pensar nisso, nós já falamos isso na semana passada, mas eu gosto de ficar meditando e ruminando sobre essas coisas, né? Quando Jesus apontou o dedo para os judeus que eram religiosos e buscavam pela religião tentar aproximar-se de Deus, Jesus disse para eles: vocês são escravos, vocês estão aprisionados. E eles disseram: não, nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos escravos de ninguém. Imagina, a pior condição do ser humano é estar preso e achar que é livre. A pior condição humana é você estar acorrentado, aprisionado e ainda assim acredita que tem liberdade. Porque essa, de fato, esse é o grande trunfo do diabo, né? É isso que ele faz. Ele aprisiona as pessoas, mentindo para elas que elas são livres e que podem fazer o que elas bem entenderem. E é mentira, na verdade elas estão aprisionadas num sistema que as oprimem em todo o tempo por meio de conceitos errados na própria mente, né? Quando você não conhece quem você é, quando você não sabe para onde está indo, então qualquer caminho serve, tanto faz, né? E Jesus falando para os judeus que eles estavam aprisionados, eles não acreditaram, eles disseram: não, nós não somos escravos de ninguém. Então é interessante que a gente só vai de fato descobrir o quanto nós somos escravos quando a gente conhece uma nova visão de mundo, né? Enquanto a gente está mergulhado em uma única visão e não tem outra alternativa, a gente não sabe, a gente acha que a vida é aquilo mesmo. Mas quando o Evangelho ele se mostra diante de nós como uma alternativa de vida, como uma cosmovisão distinta, diferente do mundo, então a gente olhando para o Evangelho, a gente começa a perceber que de fato nós estamos presos e precisamos ser livres, precisamos nos libertar. E essa liberdade só vem por meio do conhecimento de uma nova cosmovisão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outra forma. Nós identificamos-nos como aprisionados e precisamos nos livrar, né, dessas correntes, dessas amarras que nos prendem. E a única forma de fazê-lo é por meio do conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele traz isso, né, como a base da sua mensagem, como arrependimento, uma mudança de mentes. Através de quebras de paradigmas ou mudanças de conceitos por meio da palavra de Deus, nós vamos construindo uma nova identidade, que na verdade não é nova. Na verdade, é apenas a restauração da identidade original. Então, foi isso que nós vimos na semana passada, né? À medida que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Evangelho, nós vamos conhecendo a verdade, nós vamos quebrando conceitos antigos, quebrando paradigmas, rompendo barreiras e trocando conceitos, tirando conceitos velhos e colocando conceitos novos na nossa mente. À medida que nós mudamos o conceito, nós mudamos gradativamente também o nosso comportamento, né? E esses conceitos novos pela palavra é que a verdade de fato a nosso respeito, e é isso que nos liberta aos poucos. À medida que nós vamos caminhando, a gente vai entendendo que a gente é de fato livre. Eu vou dizer um negócio, por exemplo, que as pessoas não acreditam. Por exemplo, quando alguém te ofende, quando alguém te trata mal e você fica com raiva, você fica ofendido, você acolhe a ofensa contra aquela pessoa, você fica magoado com aquela pessoa, você acolhe, né, a ofensa e não quer liberar perdão sobre aquela pessoa, parece que você de fato está fazendo o certo, né? Eu vou ficar com raiva e não vou mais me relacionar com ela, e você tem uma alteração completa de comportamento. Agora veja como isso é algo que é de fato escravidão. Por quê? Porque eu tenho raiva da pessoa, a pessoa me fez raiva, eu acolhi aquela ofensa, mas ao passo que eu estou com raiva da pessoa, ao mesmo tempo eu dou a ela o direito de me aprisionar.
e dizer como eu devo me comportar. O meu comportamento tem base naquilo que eu estou sentindo pelo outro. Veja, quando você entende quem você é e que você, ao invés de retribuir o mal com o mal, você pode agir conforme a tua natureza original, que é de amor, perdoando-os, você é livre. Você não está carregando mais ninguém. Você não está aprisionado naquilo que alguém fez por você. Você é completamente livre, completamente, para viver a sua vida em plenitude. Então, Jesus, ele traz essa ideia, né? Ou seja, arrependimento é uma mudança de conceito, uma mudança de mentalidade. À medida que eu mudo a mentalidade, obviamente, eu vou mudando o meu comportamento. E esse arrependimento, ele foi gerado em mim pela bondade de Deus. Foi o que nós vimos na última sexta-feira. Deus, quando tinha tudo para nos julgar, nos condenar, quando Deus tinha tudo para enviar seu filho, para trazer juízo sobre a raça humana, ao contrário disso, ele usou de bondade para comigo. Usou de bondade. Ele poderia e teria motivos de me julgar e me condenar, mas ao invés disso, ele me perdoou, mostrando o verdadeiro caráter de Deus. Quando eu entendo que Deus é bom, quando eu entendo a bondade de Deus, então eu passo a me arrepender da minha vida passada para assumir uma nova identidade, que é a identidade cristã. Então, o arrependimento é você abandonar a velha vida e assumir a nova vida em Cristo, esquecendo os velhos conceitos e abraçando os novos conceitos da palavra de Deus, que aponta para os seres humanos agora em Cristo alguém que é santo, que é justo e que habita na presença de Deus. Então, à medida que eu passar a crer nisso, foi o que eu falei na última mensagem aqui, na última live, na sexta-feira, a última coisa que eu falei foi exatamente isso. Quando você acredita que você é santo, você passa a andar em santidade. Quando você acredita que você é justo, você passa a andar em justiça. Antes eu só andava no pecado. Por quê? Porque eu acreditava, segundo os padrões do mundo, que eu era um pecador. Mas hoje a Bíblia mostra que eu sou justiça de Deus. Então mudei a crença. Automaticamente eu mudo o meu comportamento, né? As obras de justiça, elas são produzidas por meio de arrependimento, né? Quando eu mudo a minha forma de crer, eu mudo automaticamente o meu comportamento. E isso é simplesmente maravilhoso. Então veja, uma vez que nos arrependemos, nós vamos gerando esses frutos de justiça, ou resultado do nosso arrependimento. Como é que eu sei que eu me arrependi de fato? É quando o meu comportamento muda. Tem gente que acha que a gente se arrepende quando a gente chora. Não, você se arrepende de fato quando você muda de comportamento. Arrependimento é exatamente isso, uma mudança de crença que altera o teu comportamento, que altera as tuas práticas. É aí que eu me arrependo de verdade. Eu só me arrependo de verdade. Olha, imagina, dá um exemplo simples para você. Você quer ir para o Rio de Janeiro, aliás, você quer ir para São Paulo, e você pega a BR-381 em Belo Horizonte. Mas você tá em Belo Horizonte, quer ir para São Paulo e pega a BR-381. Para quem viaja de carro, sabe que a BR-381, ela vem de lá da região de Valadares, passa por Belo Horizonte e vai para São Paulo, 381, ok? Mas você está em Belo Horizonte, quer ir para São Paulo, aí você pega a BR-381. Você está indo na sua cabeça em direção a São Paulo. Só que aí você vê uma placa. Ipatinga a 150 quilômetros. Será que eu estou na direção errada? Aí você anda mais um pouco e acha outra placa. E diz, Ipatinga a 100 quilômetros. Você começa a perceber que quanto mais você anda, mais próximo de Ipatinga você está. E obviamente, se mais próximo de Ipatinga você está, mais distante de São Paulo você está. Então você percebe que você, pelas placas, pelas indicações, você percebe que você está no caminho contrário. Então você precisa se arrepender do caminho que você está andando. O que é que você faz? Você vira o contrário e volta na direção contrária. Isso é arrependimento. À medida que eu volto, eu me torno mais perto de São Paulo, vou passar de novo para o Belo Horizonte e aí chego em São Paulo. Agora, se você está vendo que você está indo para Ipatinga, né?
Se você conhece, tá vendo que tá indo para Ipatinga, mas na verdade você quer ir para São Paulo. Não adianta você parar e ficar chorando, que isso não vai resolver o seu problema. Responde para mim. Se você quer ir para São Paulo, mas descobre que está chegando em Ipatinga, você acredita que parar e chorar vai resolver o seu problema? Vai resolver o seu problema? Chorar porque você pegou a estrada errada vai resolver o seu problema? Responde para mim, por favor. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ir para São Paulo, peguei a 381, mas descobri que eu estou mais perto de Ipatinga de São Paulo. Eu pergunto, parar e chorar vai resolver o meu problema? Absolutamente que não. Eu preciso de uma mudança radical de direção. Eu preciso virar para o lado contrário o mais rápido possível e agir na direção contrária. Isso é arrependimento ou mudança de direção, mudança de mente. Então veja, se eu pelas escrituras sagradas, pelas placas que me foram apontadas, ontem nós tivemos uma mensagem lá na igreja, né? Uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. Você estava lá, aí você ouviu aquela mensagem e localizou como uma placa que você está no caminho errado, não adianta você chorar e continuar fazendo a mesma coisa. Você chorar e fazer a mesma coisa vai te levar para o mesmo caminho, que é o caminho de morte. Mas o arrependimento leva você a uma mudança de direção, a uma mudança de comportamento, a uma mudança de destino. Você vira o contrário e começa a caminhar na direção oposta. Por quê? Porque na sua mente você entendeu que você está no caminho errado. Então você mudou a forma de pensar, mudou a mente e mudou o comportamento. Você vai na direção contrária. Isso é arrependimento. E a obra, ou o fruto desse arrependimento, é que agora, a cada quilômetro que você passa, você se torna mais perto de São Paulo. As suas ações agora estão no sentido correto. Estão no sentido de que você vai alcançar de fato a vida. Então, nós falamos o seguinte, que uma vez que nós nos arrependemos pela bondade de Deus, porque nós estávamos caminhando para o inferno, nós estávamos indo na direção do inferno e não sabíamos que estávamos errados, não. Nós estávamos indo para a direção do inferno achando que esse era o caminho. Aí Deus nos deu a sua lei. Deus nos deu a sua lei. E a lei de Deus apontou o caminho errado. Você está errado. E aí a bondade de Deus me faz mudar de direção. E quando eu mudo de direção, agora caminhando em direção ao céu, né? Mudando a minha mente, mudando o meu comportamento por meio da mudança de mente, então eu passo a evidenciar frutos de justiça ou resultados do meu arrependimento. O que é fruto de justiça? O que é resultado do arrependimento? É um comportamento contrário àquele comportamento que eu vinha tendo anteriormente. Tem que haver uma mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, é porque não houve arrependimento. Ah, mas eu chorei. Mas chorar não resolve o problema. Você tem que mudar a direção, né? Quando você, de fato, entendeu que estava errado na sua mente, rapaz, eu estou caminhando para o inferno, eu preciso de uma mudança. E aí você acredita que aquilo te leva para o inferno e você agora precisa ir para o céu, então você muda de comportamento. Muda automaticamente. Então, essa mudança de comportamento nós chamamos de frutos de justiça. Ou também nós podemos chamar de processo de santificação. O processo de santificação do homem ocorre exatamente por meio do arrependimento. À medida que eu vou me arrependendo, entendendo conceitos novos, eu vou alterando o meu comportamento e me tornando diariamente mais parecido com Cristo, mais parecidos com Deus, que é a nossa originalidade. Então eu preciso caminhar no caminho contrário todos os dias. Então esse processo de santificação, que é como nós conhecemos também, ele é o resultado do arrependimento, ou frutos de justiça, né? De arrependimento. Veja em Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Anota aí para mim alguém. Romanos 8, 13. Diz algo interessante para nós aqui.
sobre esse processo de santificação e quem é responsável por esse processo. Veja que Deus maravilhoso nós temos, que Pai bondoso, extraordinário nós temos. Veja que coisa linda isso, né? Veja, ele diz assim: porque se viverem de acordo com as exigências da carne, morreremos. Bom, nós estávamos nessa direção. Nós estávamos vivendo apenas para satisfazer os desejos da carne e do pensamento. E por isso nós éramos merecedores da ira, segundo está escrito em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 3. Nós estávamos vivendo apenas para satisfazer os desejos da carne e dos pensamentos. E por este motivo nós éramos merecedores da ira, ou filhos da ira, né? Aí ele diz: mas se vivermos de acordo ainda, uma vez que Deus usou de bondade e misericórdia para conosco, para que nos arrependamos e recebamos vida em Cristo, se nós continuarmos vivendo de acordo com as exigências da carne ou manifestando obras da carne, nós morreremos. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras da carne, viverão. Veja, se eu continuar andando em direção ao que eu estava vivendo antes, sem uma mudança de comportamento, eu vou continuar caminhando em direção a Ipatinga, segundo o nosso exemplo. Eu vou continuar caminhando para o inferno, eu vou continuar caminhando para a morte. Se não houver arrependimento, irmão, eu vou para o inferno. Eu continuo caminhando para lá. Aí ele diz: mas se pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras da carne, então viveremos. Então veja, o que é que nos ajuda nesse processo de arrependimento? É o Espírito Santo. Você não consegue se arrepender sem o Espírito Santo. Você não consegue santificar-se sem o auxílio do Espírito Santo. Você precisa dele. É por isso que o Espírito Santo está dentro de nós e nos ajuda no processo de santificação. Sabe, você querer se arrepender sem o auxílio do Espírito é você querer vencer a carne na carne. E você não vai conseguir. Mas não vai mesmo. Então, esse processo se dá por meio do Espírito. Aleluia. Isso é maravilhoso. Ele diz: porque se viverem de acordo com as exigências da carne, e aí não precisa do Espírito Santo para você viver de segundo a carne, só precisa do diabo mesmo. Vocês vão morrer. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, então viverão. Ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Guiados para quê? Para não caminhar em direção às obras da carne. Quando você vive pelo Espírito e com o Espírito Santo, ele não te permite, ele te ajuda a você não andar em direção à carne e não morra, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado, irmãos, é esse auxílio diário no processo de santificação. O Espírito Santo está nos guiando em todo o tempo, está nos ajudando em todo o tempo. Ele não veio para cá, irmão, só para encher um espaço, não. Ele veio trabalhar, ele veio ser o nosso ajudador, ele veio ser o cooperador, ele veio ser o nosso amigo fiel. Ele é aquele que não deixa você cair no buraco, ele é aquele que está o tempo todo intercedendo por você, ele é aquele que vai te pegar pelas mãos, ele é aquele que vai dizer: não, não faça isso, ele é aquele que vai te segurar pelo braço. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E é esse Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então veja, dentro dessa mesma perspectiva, o que é que acontece? A gente começa a reconhecer no processo que a vida inteira sem Cristo, a vida inteira que eu vivi sem Cristo, o meu corpo foi utilizado como um instrumento do pecado.
Em todo o meu tempo de vida sem Cristo, o meu corpo foi usado como instrumento do pecado. Eu usei a minha boca para pecar, eu usei meus olhos para pecar, eu usei minhas mãos, eu usei meu corpo, os meus membros. O meu corpo em todo o tempo foi utilizado. Agora, o corpo foi criado para isso? Responde para mim. O corpo humano, ele foi criado para ser instrumento de pecado? Quem pode me dizer isso? De forma original, o corpo humano foi criado para ser um instrumento do pecado? Quem pode me responder? Não, disse Daniela Guimarães. E para que foi criado então o corpo humano? Para que fora criado o corpo humano? Diga aí para mim então, já que você disse que não. Para que foi criado então o corpo humano? Vamos lá. Andréa Paixão, filha querida, beijo. Vanessa disse que nós somos templos do Espírito Santo. Bárbara, fomos criados para andar em santidade. Fabiana disse para o louvor da glória de Deus. Veja, nós somos um ser espiritual. Deus também é espírito. E Deus e o homem estavam conectados e o homem habitava num corpo. Para quê? Para que o corpo expressasse de maneira natural as obras daquele que reina em justiça. Então veja, na verdade o corpo foi criado para manifestar a justiça, para manifestar as boas obras de maneira natural. Mas quando o homem perdeu a conexão com Deus, morrendo espiritualmente, seu corpo passa a ser instrumento de pecado. Mas nós nos arrependemos. Nós mudamos de direção. E agora estamos caminhando de volta à nossa originalidade por meio da renovação da nossa mente. E aí eu pergunto para você, uma vez que quando eu estava fora de Cristo, o meu corpo era utilizado para ou como instrumento de pecado, uma vez que eu mudei de novo a direção, estou no caminho original, estou na direção de Deus, para que deve servir o meu corpo hoje? Para que deve servir o meu corpo hoje? Fala para mim. A Andresa Guimarães já respondeu ali antecipadamente, mas diz, para que serve meu corpo hoje? Aí disse a Fabiana, manifestar a justiça. Manifestar obras de justiça. Aleluia. Para dar ou andar em frutos de justiça. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, veja. Lá em Romanos capítulo 6, verso 13. Romanos capítulo 6, verso de número 13, Romanos 6, 13. Romanos capítulo 6, verso 13. Diz assim, ó. Romanos 6, 13. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Olha só que interessante. Não deixem. De quem é a responsabilidade? É nossa. Somos nós que controlamos o nosso corpo hoje. Nós, os seres espirituais, criados em imagem e semelhança de Deus, aquilo que nós somos originalmente. Então nós não devemos deixar que nenhuma parte do nosso corpo se torne instrumento do mal. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, por meio do Espírito, pois vocês estavam mortos e agora têm uma nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Então, o nosso corpo hoje deve ser entregue voluntariamente
ao poder do Espírito para que nós tenhamos comportamentos similares ao comportamento divino. Nós precisamos, de fato, manifestar quem Deus é. Aleluia. É isso que nós devemos fazer. São atos feitos. São comportamentos de justiça. Sabe, alguém está perguntando, e talvez agora seja até pertinente falar. E quanto às tatuagens? Gente, veja. Isso é uma polêmica tão desnecessária, de fato. Agora, tudo que você tem, todo o seu comportamento revela uma crença. Todo comportamento que você tem revela uma crença. Ponto. Isso é fato. Então, alguém chegou para mim, certa feita, um filho espiritual, e disse o seguinte para mim: pastor, queria saber do senhor se fazer tatuagem é pecado, porque meu pai nunca me permitiu fazer uma tatuagem, nunca deixou fazer, mas agora eu tenho 18 anos e agora eu posso assumir a responsabilidade, mas não queria fazê-lo para desagradar a Deus. Então o senhor pode me dizer se fazer uma tatuagem é pecado? Eu disse: meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não fala especificamente que fazer tatuagem é pecado, mas a Bíblia também não fala especificamente que não fazer tatuagem é uma obra de justiça. Então você precisa entender por meio do contexto bíblico. Vamos entender isso. E cada um vive de acordo com aquilo que acredita. Porque tudo que não provém da fé é pecado, é o que a Bíblia diz. Tudo que não provém da fé é pecado. Veja, a Bíblia diz assim, vamos tirar um conceito aqui, veja. Romanos capítulo número 8, verso 5, que é o que nós lemos agora há pouco. Quem vive segundo a carne são as pessoas que têm a mente ou os pensamentos apenas voltado para o que a carne deseja. Em outra versão diria assim: aqueles que vivem segundo a natureza humana são aqueles que têm a sua mente cheia das coisas da natureza humana. Existem duas formas de você encher a sua mente. Ou você enche sua mente com as verdades do mundo, ou você enche a sua mente com as verdades da palavra. A Bíblia diz que há aqueles que vivem segundo o padrão humano, são aqueles que enchem a sua mente com as coisas, as verdades do mundo. Mas quem vive de acordo com o Espírito, são aqueles que permitem que a sua mente seja cheia da palavra de Deus, ou daquilo que o Espírito deseja. Ele diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Bom, o que ele quer dizer? Sabendo-se que todo o nosso comportamento, sabendo-se que todos os nossos comportamentos revelam as nossas crenças, porque você não é louco, né? De dizer assim, bom, beber água mata a sede, é o que eu acredito, e você toma um copo de terra. Você não é louco, é? Acho que não, né? Então, veja, todo comportamento revela uma crença. Você faz aquilo que você acredita, positivo ou negativamente. Nós não agimos aleatoriamente. Nossas ações são apenas impulsos das nossas crenças, daquilo que carregamos como crenças dentro da nossa mente. Você não é louco de acreditar numa coisa e fazer outra. Isso é loucura, isso é maluquice, né? Insanidade. Então, todo o nosso comportamento tem base nas nossas crenças, ok? Sabendo-se disso, a Bíblia diz o seguinte: se você tiver
o tempo inteiro pensando nas coisas que são da carne, coisas naturais, você vai sistematicamente caminhar para a morte. Se você enche a sua mente com as coisas do Espírito, então você vai sistematicamente caminhar para a vida e paz. Mas perceba que a obrigação de você caminhar para a carne ou para o Espírito, ou seja, os resultados que você vai atrair de vida e morte, não é responsabilidade do pastor da igreja, é responsabilidade das suas escolhas. É você que escolhe o que você quer pensar, é você que escolhe o que quer acreditar e é você que escolhe as suas ações. Sabendo-se que, se você escolhe pensar nas coisas da carne, você está escolhendo caminhar para a morte. Não tem como você mudar isso. Se você escolher pensar nas coisas do Espírito, você escolhe caminhar para a vida. Não tem como mudar isso. A questão toda e aí fica uma pergunta para a sua reflexão. Fazer tatuagem para você é da carne ou é do Espírito? Bom, de acordo com a sua resposta, você tira a sua conclusão. Se deve ou não fazer tatuagem. Se você acredita que a tatuagem é um desejo da carne, bom, você tem o direito de fazê-la. Mas saiba que você está escolhendo voluntariamente caminhar em direção à morte. Pastor, não me joga essa maldição. Não sou eu que estou jogando, só estou interpretando as escrituras bíblicas para você. É uma escolha, é você que faz. Agora, se você julga que uma tatuagem é algo do Espírito, bom, então você está escolhendo com ela caminhar em direção à vida. Mas é uma escolha. É uma escolha. Não é obrigação do pastor dizer que você pode e não pode. Você pode o que você quiser, ué. A vida é sua, quem tem nada. Agora é engraçado porque quem questiona é porque já tem dúvida. E tudo que vem de dúvida é pecado. Faça confiante ou não faça confiante. Porque de fato, os nossos comportamentos só são um reflexo das nossas crenças. Alguém diz, tatuagem é vaidade. Veja, isso é uma crença. Uns acreditam que tatuagem é vaidade, outros não. Você não pode julgar o seu irmão. Então, se você acredita que pode, coloque, mas o seu irmão não te julgue. Se o outro diz que não pode, então também não pode. E você também que acha que pode, não julgue. Agora, é uma escolha. E você vai tirar essa escolha com base na verdade. Eu não vou mudar a Bíblia não vai mudar porque você quer fazer uma tatuagem ou não quer fazer uma tatuagem. A Bíblia não vai mudar por causa disso. É escolha, você escolhe o que você quer. A questão toda que eu penso, e aí sendo bem honesto, transparente e radical com o que eu penso, e aí é Marcelo falando, esquece o resto todo, agora é Marcelo falando, é o que eu penso é o seguinte, quem vive doido para fazer uma tatuagem é porque está pensando nisso faz tempo. É porque a tua mente, ao invés de estar pensando na palavra, está pensando na tatuagem. Ué. É simples assim. A tua ação só revela o que tu pensas. Só mostra o que está na tua mente. O que está no teu corpo mostra o que está na tua mente. É só isso. Entendeu? Mas é uma coisa sua. Você faz o que quiser. Eu estou falando eu, Marcelo. Tá? Falando eu. Então, cada um, irmãos, cuida da sua vida, né? Agora, vai colher. Não adianta, a Bíblia não vai mudar. Você vai colher os resultados das suas escolhas. Positivas ou negativas. É uma decisão que cada um toma, né? E usufrui da sua escolha. Ponto final. Tá bom, gente? Então veja, nós hoje falamos aí
de uma maneira maravilhosa sobre frutos de arrependimento, né? Como se geram frutos de arrependimento e como nós devemos levar o nosso corpo como instrumentos de justiça e não como instrumentos para o pecado, né? Então, pronto, olha que interessante. Eu fiz design de sobrancelha e descobri que é tatuagem. Gente, raciocina, gente. Raciocina. Não é a tinta que tá. Pra lá. Não é a tinta no corpo que é pecado ou não pecado. É o fruto do que está na mente. Por exemplo, uma pessoa que tomou uma cacetada na cabeça e perdeu metade da sobrancelha. Uma pessoa que caiu, arrancou o taco da sobrancelha. Uma pessoa que tem uma cicatriz, está feio demais, e aí quer tampar aquela cicatriz. O processo também é o mesmo. A questão é a motivação. Não é a tatuagem em si. A questão é o que te leva a querer fazer uma tatuagem. Quer fazer uma sobrancelha? Faça uma taturana assim, ó. Emende uma na outra. Faça que... pra lá. O que eu tô falando não é a tinta, gente. É a motivação. É só isso. Não, uma tatuagem de Jesus pode, uma tatuagem de uma caveira não pode. Gente, presta atenção. Presta atenção. Tem nada a ver com a tinta, não tem nada a ver com o desenho. Deixa de ser religioso. Pelo amor de Jesus. Tá entendendo agora? Pegou o negócio? Aleluia. Bom, tchau. Vou acabar. Acabou. Zerou, né? Exato, pronto. Minha motivação vem do Espírito e trabalho transformando vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por isso. Louvado seja. Amém. Isso é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Agora, querer comparar micropigmentação com... Vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa tem uma falha na sobrancelha, quer fazer uma micropigmentação ficar bonita. Bênção. A outra quer fazer uma tatuagem aqui assim, ó. Eu pergunto, qual é a motivação de um e qual é a motivação de outro? Vai, rasga o verbo, rasga o verbo. Vá. Alguém quer fazer uma pigmentação na cor porque perdeu a sobrancelha, tá bonito. Agora, a outra quer fazer no caminho da perdição do negócio lá. Qual é a motivação? Diga. Mostrar para o meu marido. Tomara que seja, que se foi até uma benção. Para ver se ressuscita Lázaro. Mas, se não for... Agora, ninguém tem nada a ver com isso. Responsabilidade sua. Você faz o que você quiser. Agora, vai colher o que vai fazer. Deus é bom, irmãos. Deus é tão bom, que te dá o direito de você plantar o que você quiser, escolher o que você quiser. Agora, Ele é tão justo que só vai deixar você colher aquilo que você escolher. Aquilo que você plantar. Não se engane, não. Não venha com safadeza querendo achar que você engana a Deus, porque não engana, não. Está enganando a você mesmo. Só engana a você mesmo. Essa é a verdade. Né? Bom, ficou claro? Então eu vou terminar a live, que já passei da hora faz tempo. Tá bom? Ficou claro aí? O povo está dizendo que está rindo aí até 2050. Gente, o bom é que a gente aprende, a gente se diverte, a gente cresce, não é? Gente, não cabe a mim, como pastor, dizer se pode, se não pode. Não cabe. Cabe a mim te ensinar a palavra e você tomar suas decisões sozinho. Você precisa crescer. Por favor, né? Não cabe a nós, os líderes espirituais, ficar determinando que você pode ou não pode. A Bíblia já fez isso. Então, você crê ou não crê, meu pai. Agora, contigo aí, tá bom? Beijo no seu coração, fique na paz.
23 horas nós temos mais um encontro aqui. Nós vamos dar sequência no nosso assunto extraordinário de hoje. E nós estamos falando sobre arrependimento, tá bom? Ó, se estava com a motivação errada, quer um conselho? Arrependa-se, tá? Arrependa-se e busque o caminho da justiça. Beijo no seu coração, fique na paz e até logo mais em nome de Jesus. Tchau.